Graça e paz. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essas foram palavras do Senhor Jesus dirigidas a João na ilha de Patmos. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Este versículo, essa parte apenas é uma parte do versículo, é a parte final do versículo. Eu sempre li este texto com a impressão de que ele é dirigido para mim. Veja uma pretensão. Ele é dirigido para mim. É assim que essas palavras penetram no meu coração. Parece que praticamente eu vejo como se o Senhor estivesse com o dedo em cima de mim. Sei que você tem pouca força, menino. Sei que você tem pouca força. E nesses dias eu tenho pensado como é fácil sentir que tem pouca força. Como é fácil nos enganarmos achando que temos pouca ou muita força. Sentir, na verdade, se tem pouca ou muita força é uma certa ilusão, porque não dá para a gente determinar por nós mesmos se temos muita ou pouca força. Já vi gente com pouca força fazer coisas que não era possível aos homens. Temos exemplo na Bíblia de Sansão. Alguns acham que ele era um musculoso, forte, poderoso, mas a Bíblia não fala que não havia nada de excepcional no corpo, no físico de Sansão. Mas era um homem que fez grandes coisas. A Bíblia fala de um menino que enfrentou um gigante e venceu. Talvez ele se achasse forte, talvez, eu não sei, mas a Bíblia mostra que a confiança dele não estava na força ou na destreza que ele possuía. Então quando eu digo que este versículo parece destinado a mim, é porque eu tenho uma ilusão, ou melhor dizendo, eu tenho a percepção de que eu tenho pouca força. Mas aqui o texto não é a igreja se analisando e pensando, eu tenho pouca força. Mas eu não neguei o nome do Senhor, não é isso. É Jesus fazendo a análise, a crítica àquela igreja. A igreja, no caso, é a igreja de Filadélfia. Seria bom que o Senhor avaliasse-nos e não a gente ficasse nesse momento avaliando se temos muita ou pouca força. Porque nesse critério de autoanalisarmos somos falhos demais, somos indulgentes ou às vezes críticos demais. Mas o fato é que quando nós nos desesperamos, quando nós sentimos a tristeza, quando nós temos o medo, quando nós ficamos numa situação de pavor, quando nós percebemos que na angústia a nossa força parece desaparecer, é difícil fugir da percepção de que somos fracos. Mas quero lhe chamar a atenção se você está se sentindo assim, mesmo que seja verdadeiro ou seja falso. Seria bom que você esperasse que o Senhor fizesse essa avaliação e não fosse você mesmo fazendo. Mas eu quero chamar a sua atenção que o Senhor não critica a igreja porque ela tem pouca força. Na verdade, ele não critica essa igreja de Filadélfia em nada, mas, sobretudo, ele só fala de um fato. Ele faz a sua análise e diz, olha, é uma igreja de pouca força. Mas o fato de você ter pouca força, eu ter pouca força, nós temos pouca força, a igreja ter pouca força, nunca foi problema para Deus. É problema para a gente. A gente gostaria de se sentir forte, poderoso, para nos ter aquela sensação de que somos alguma coisa. Mas para Deus isso não é importante. Na verdade, quando nós nos sentimos fracos, ou quando nós, independente se sente sim ou não, a gente realmente tem as nossas fraquezas, é na nossa fraqueza que Deus mostra a sua força. Geralmente, quando a gente se sente muito forte, muito poderoso, a gente fica um pouco independente de Deus, a gente busca menos, a gente pede menos socorro, porque a gente se acha suficiente. Mas quando a gente reconhece que a nossa força não é suficiente, mesmo que a gente se sinta forte, mas a gente percebe que ela não é suficiente, então a gente abre a oportunidade para a fé agir, tocar-nos, transformar-nos, através da graça de Deus, porque Deus opera sempre no humilde. Ele dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo.
Então, ter pouca força nesse momento não é um problema para Deus. Na verdade, é uma vantagem. É uma vantagem nesse momento de você perceber a sua fraqueza e deixar que Deus trabalhe através de você e em você. A graça de Deus se manifesta sempre mais abundante nos pobres de espírito, nos humildes, nos cansados, nos abatidos. A graça de Deus sempre opera mais no necessitado. Paulo falou certa vez, escrevendo aos Coríntios, que ele tinha prazer, até um certo prazer na fraqueza, porque aí quando ele era fraco, ele era forte, porque a graça de Deus se manifestava suprindo a fraqueza dele. Então, meu querido amado irmão, se você nesse momento percebe a sua fraqueza, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, descanse em Deus, porque esta é uma oportunidade para Deus agir. De fato, você está removendo aquela imensa pedra do seu orgulho e da sua prepotência e autossuficiência. Deixe Deus agir, pois na fraqueza Deus mostra a força dele. E observe que ele diz aqui nesse texto que eu acabei de ler para vocês, que aquela igreja, embora não tenha pouca força, melhor dizendo, ela não negou o Senhor. Ela guardou a palavra, ela guardou o mandamento do Senhor, ela guardou aquilo que Deus ordenou. Ela guardou a palavra que Deus ordenou para aquela igreja. Nós também, meus amados, precisamos ficar aí nesse ponto firmes, em guardar a palavra, não negar o nome, permanecer firme no Senhor. Não importa se a nossa força é pouca ou muita, o importante é guardar a palavra. É importante crermos na palavra que diz que a minha graça te basta, por exemplo. A palavra que promete que, embora nós sejamos falhos, fracos, vai nos sustentar. Na verdade, a Bíblia deixa claro que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, pecadores. Ele mostra o seu amor para conosco e quando nós éramos fracos, pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo ama os fracos. Ele cuida dos fracos. É a ovelha fraca, é a ovelha cansada que ele deixa, que ele vai atrás, que ele busca, que ele cuida, que ele sara, que ele põe nos seus braços. É a ovelha que busca o seu cuidado, o cuidado de Cristo, o cuidado do pastor, que recebe a sua mais preciosa atenção. Você tem toda a razão para não negar o nome dele. Não importa se as circunstâncias são contrárias, você tropeça, você tem falhado, você se sente um nada, não importa nada disso. Importa que você permaneça crente. Importa que você permaneça confiante na palavra dele, que você não negue o nome dele, que você creia nele. Ele morreu na cruz. Eu sempre tenho que dizer isso. Ele morreu na cruz. Não porque éramos fortes, não porque éramos santos, não porque éramos especiais. Ele morreu na cruz porque ele quis. Isso é o fato principal. Porque era propósito dele. Mas, de certa forma, podemos dizer que o que o motivava, o constrangia, era o seu infinito amor por nós. E se Deus nos amou assim de tal maneira, a ponto de nos dar o seu único filho, e se ele foi capaz de suportar naquela cruz a vergonha, o meu pecado, o nosso pecado, as nossas fraquezas, ele pôde se deixar a sua glória e se tornar fraco, um homem fraco, por amor de nós. O que ele não fará por nós agora que cremos nele? Agora que ele é ressurreto, agora que ele está sentado à destra do Pai, agora que ele foi coroado pelo Pai, não pela coroa de espinhos, mas a coroa da glória. Ele que agora possui um nome que está acima de todo nome. Ele que é o Senhor. Ele cuidará de nós. Ele vai nos sustentar até o fim. Gosto muito da expressão que eu repito sempre de Paulo a Timóteo. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo.
corrijo, não foi a Timóteo, não me lembro se foi a Tessalonicenses, escrita a Tessalonicenses, mas foi uma carta. Aí uma das igrejas. O importa é o texto. Aquele que começou a boa obra, há de completar em nós. E torna a dizer então que, mesmo tendo pouca força, não negamos o seu nome, porque a sua graça nos basta. É a sua graça que nos sustenta para guardar a sua palavra. Talvez você diga, mas eu não estou conseguindo forças para guardar a palavra. Você está enganado. Você tem essa graça de guardar a palavra. Se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida a Cristo, você tem a graça para guardar a palavra. Guardar a palavra, eu não estou falando, o texto aqui não se refere a guardar mandamentos. Guardar a palavra é guardar no seu coração o que ele ordenou, o que ele traz como revelação e verdade. Por exemplo, o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Você certamente pensou, amarás teu Deus assim e ao teu próximo. Mas o mandamento é creia no seu Filho. Este é o mandamento que nós podemos ler em 1 de João. Creia em Jesus. Mantenha firme a sua fé. Aí talvez, por eu dizer tanto isso em muitas ocasiões, na igreja e em outras ocasiões conversando, as pessoas podem pensar que eu digo que eu estou ensinando a não obedecer os mandamentos de Deus. Não. Se nós dizemos que guardamos a palavra, é porque primeiramente cremos na palavra. E é porque cremos que Cristo opera em nós. Quando cremos, a graça flui de Deus para nós, de Cristo para nós. Ela nos fortalece para guardar a palavra, porque na nossa própria força não podemos guardar a palavra. Quando ele disse, eu sei que tens pouca força, mas não negaste, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, já está falando de uma força absurdamente enorme, porque é preciso muito poder para guardar a palavra de Cristo. Preciso muito poder para não negar o seu nome em face de todas as dificuldades da vida humana, dos limites, dos problemas. É a graça, esse poder que opera em nós, como Paulo descreve a Romanos, opera em nós a sua salvação, que nos sustenta. E talvez nesse momento você fique procurando força em alguma coisa, você não precisa, você tem em Cristo. Você tem a Cristo. Cristo nunca nos abandonará. Ele nunca nos deixará. Basta nós crermos, basta nós confiarmos, basta nós invocarmos o seu nome, basta nós o convidarmos a estar conosco, basta nós orarmos e clamarmos o seu nome, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus é a nossa salvação. Nossa salvação não está em outro lugar, está nele. Isto é guardar a sua palavra. Quando eu creio nisso, eu estou guardando a sua palavra. Guardar a sua palavra é guardar o seu ensino, é guardar o seu discipulado, é segui-lo. Ele não exige de nós uma perfeição absoluta, porque nós não conseguimos, ainda que a graça esteja aqui em nós estamos num mundo perverso de pecado e nosso corpo ainda é mortal. E por isso nós carregamos ainda muitos males. Somos falhos. Mas não é a perfeição moral que testifica que nós estamos guardando a sua palavra. O que testifica que nós guardamos a sua palavra, que nos dá certeza de guardar a sua palavra, é porque não negamos o seu nome. Porque permanecemos crentes, permanecemos confiando. Nossa esperança está em Deus. Pode as tempestades virem, podem vir todas as circunstâncias diversas, difíceis. Posso falhar, posso tropeçar, posso fracassar, mas o meu Cristo não fracassa. A sua mão está estendida. Posso ser como Pedro, que caminha pelas águas por um instante, forte, certo, confiante, mas em outro instante, logo a seguir, afunda. E não importa se eu estou caminhando ou se eu estou afundando, a mão de Cristo estará estendida, pronta a me socorrer, no momento em que eu e você dissermos, salva-me, Senhor. Não negastes o meu nome.
Eu não sei você, como eu comecei dizendo esse texto parece dirigido muito para mim. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que faz de um crente vitorioso não é que ele se acha forte, mas que ele é apegado à palavra, porque ele guarda o nome de Jesus, ele confessa o nome de Jesus. Não importa se o diabo, o inferno, o pecado, o mundo inteiro se levanta, a morte, a doença, o perigo, porque ele tem consciência e certeza de que nada pode nos separar de Cristo. É impossível, porque fui selado, você foi selado, você é propriedade exclusiva dele. Por isso, esta graça opera em mim, opera em você, porque aí quando você e eu somos fracos, aí somos fortes. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.